Agora eu queria que você fechasse seus olhos, eu queria orar por você, para que a gente pudesse iniciar essa palavra. Pai, obrigado, Senhor Deus, Tu és bom, Teu amor dura para sempre, Tua graça é infinita, Senhor Deus, o Seu amor é inabalável, Tu és o Deus que não muda, Senhor Deus, o Senhor é poderosamente, Deus é gracioso, imortalmente misericordioso. Deus, o Senhor é tudo, nós Te agradecemos, obrigado Jesus, obrigado, o Senhor nos escolheu antes mesmo de nós dissermos sim para o Senhor já tinha uma marca sobre as nossas vidas e é o Teu Espírito que nos conduz a essa verdade. Obrigado Espírito Santo, Tu tens toda a liberdade de tomar este lugar, de fazer aquilo que é a Tua vontade, a boa, a agradável, a perfeita vontade do Senhor nas nossas vidas. Tu és bom, Senhor, Tu és bom. Em nome de Jesus, nós abençoamos este povo, declaramos terrenos férteis para que as sementes caiam, Deus, e gerem frutos que permaneçam em nome de Jesus. Amém, queridos? Então o primeiro sermão foram as toxinas invisíveis da alma. Ali foi tratado feridas, pecados tolerados. Tem algum pecado tolerado aí? Depois o segundo foi toxinas das palavras e dos pensamentos. Eu sempre falo assim, cuidado com os seus pensamentos. Ah, pastor, mas eles são inevitáveis, eles são escolhíveis. Eles podem ser escolhidos, sim. Muitos anos atrás, alguém já disse assim, Lutero falou que os pensamentos, eles são como pássaros que passam pelas nossas cabeças. Nós não podemos impedi-los de passar lá em cima, mas nós podemos impedi-los de fazer ninho em nossas mentes e nossas cabeças, né? Então, cuidado com os pensamentos, toxinas do comportamento, preguiça espiritual, procrastinação. Não vou fazer agora, não vou começar a orar amanhã. Não, comece hoje, faça já um propósito com o Senhor, nem que seja, queridos, 2 minutos, nem que você, pastor, mas eu nunca me ajoelhei, nunca, não necessariamente de joelhos, mas diante do Senhor, como um tempo dedicado a Ele, algo especial. Não dê só a sua sobra do seu tempo para Ele, nem que seja 2 a 5 minutos, fique lá, pastor, mas eu não sei orar. Só agradeça ao Senhor, só coloque diante dEle o seu coração, e esses 5 minutos, eu creio, daqui a um ano serão 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia. Eu creio nisso, queridos, eu creio. Oração é um músculo que você desenvolve, né? Não é ir lá uma vez por mês e pagar a taxa da academia que vai te manter numa vida de oração. Não, querido, não. Depois nós tivemos as toxinas culturais, que o pastor Iverson pregou e trouxe algo muito, muito importante. A cultura hoje é totalmente anticristã. Se você for ver, o mundo está tentando nos silenciar, o mundo está tentando acabar com a palavra de Deus. Há um grande reset que eles querem operar no mundo. Esse grande reset necessita que o cristianismo seja desmoralizado totalmente. Pode ver, hoje a agressão contra aqueles que são cristãos é tamanha. O cristianismo é o grupo que mais morre no mundo, que mais matam, são pessoas cristãs, e a mídia não fala. Você sabe disso, você acompanha, eu acho que você já sabe disso também. E semana passada foi a desintoxicação e purificação da alma. Hoje nós vamos falar sobre uma vida restaurada e como manter a minha vida limpa. Como eu me mantenho limpo, querido. Semana passada eu tive uma reunião com os meus líderes e eu usei o violão como uma ilustração de como nós nos mantemos afinados. Quantos aqui querem estar no diapasão do céu? Levanta a mão. Um diapasão, é uma nota universal, que todos os instrumentos, eles se afinam por essa nota. Por isso, o dó aqui no Brasil vai ser o mesmo dó lá nos Estados Unidos, o mesmo dó lá na África, o mesmo dó lá na China. Então, vai ser dó em todos os lugares, porque há um diapasão universal dessa nota. E, queridos, para que um violão, por exemplo, ele esteja afinado, a gente fala, Senhor, me usa como instrumento afinado. Quem é que já tentou tocar com um violão desafinado? Eu digo assim, eu já fiz muito disso. Até demônio já foi expulso com o violão desafinado. Deus não tem problema com o violão desafinado. Eu tenho. A igreja tem. Eu tenho problema. Mas para que esse violão esteja afinado, querido, por exemplo, se nós usarmos uma corda bem leve, corda 0,10. Quem aqui é músico? Levanta a mão aqui. Quem entende de violão sabe que 0,10 é uma das cordas mais leves. A gente até fala assim, mão de alface, mão leve. Corda leve, né?
Mas para que você tenha um violão afinado nas notas do diapasão universal, você vai exercer um peso naquele braço ali de mais ou menos uns de 65 a 70 quilos. A primeira nota, mizinha, é fininha, mas ela já exerce 6 quilos quando afinada, da frequência correta. A frequência do céu exige de nós um posicionamento. A segunda corda, si, se você afinar ela na frequência universal, você vai ter ali 7 a 8 quilos. Então, você somando todas as cordas, você vai ter quase 70 quilos. É aquilo que o C.S. Lewis um dia disse, é o peso da glória sobre as nossas vidas. Querido, se você quer andar a sério com o Senhor, leve as coisas de Deus a sério. Tem um livro que eu estou ansioso para que chegue, do pastor da Poema lá, que ele fala assim, como se tornar um cristão inútil, Bilbo. Eu já até sei o que diz lá. Como se tornar um cristão inútil, queridos, é só você vir aqui todas as semanas e guardar isso para você, somente para você, não falar para ninguém, é você não ter uma vida de oração, você não vai nem incomodar o inferno. Alguém já disse assim muitas vezes, quando nós vivemos nessa forma de vida, é capaz de nós no mesmo trajeto, no mesmo caminho, nos encontrarmos com Satanás. Ou você por aqui, a gente está no mesmo caminho. Sério, querido, quando você leva Deus a sério, você vai estar andando e Ele vai estar vindo contra você, porque Ele está na direção contrária. Você está na direção contrária do mundo. Quantos creem nisso? Na direção contrária do mundo. Você pensa diferente do mundo, porque todo mundo faz, mas você não é todo mundo, como dizia a mãe do Cris. Você não é todo mundo. Você é um filho de Deus, comprado com um alto preço, e a palavra de Deus diz, não foi com ouro e nem com prata, com coisas perecíveis, que você e eu fomos comprados, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que verteu naquela cruz, todo o sangue de Jesus esvaiu do seu corpo, para que hoje nós pudéssemos estar celebrando vida, porque um dia alguém morreu a minha e a sua morte, e hoje nós vivemos a vida de Jesus. Amém, queridos? Então, como eu manter a minha vida limpa? Quero que você abra comigo lá em Gálatas. Depois de 1 e 2 Coríntios, Gálatas. Quem abriu, quem achou, diz amém. Quem não achou, leia no telão. Amém. Vamos lá, 5 de 13 a 25. Fala assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, a liberdade que só os filhos de Deus têm no Espírito Santo. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis, está na mesma tradução? Tá. Vos devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito. Fala assim comigo, andai em espírito. Espírito com E maiúsculo, ou seja, andai no Espírito de Deus. Ele nos capacita. E não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo de Deus, não estás debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, brigas, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices. Tem alguém até que disse, não, pastor, está liberado beber. Bebedice. Então não pode cair nessa bebedice. Glutonarias, comer demais, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Queridos, é verdade, a carta de Gálatas é uma carta endereçada a uma região. Quando você vai estudar lá, você vai ver que é a região central, da Ásia Central hoje, que é a Turquia. E o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo fez 3 viagens missionárias oficiais, uma que os estudiosos acreditam que ele deve ter feito, que ele deve ter até ido para a Espanha, mas isso aí é uma conjectura, né? E uma quarta, que também seria uma viagem missionária, mas como prisioneiro de Jerusalém a Roma, que demorou um tempo também para que ele pudesse chegar neste lugar. E a caminho deste lugar, ele foi deixando as marcas da graça, amém? Foi deixando as marcas, mesmo como prisioneiro de Roma, ele foi deixando as marcas da graça. Então, nessa primeira viagem do ano, mais ou menos do ano 46, ele e mais alguns companheiros vão e eles fundam algumas igrejas nessa região, né? Igrejas embasadas na palavra, igrejas embasadas no ensino apostólico, ensinos aos quais o apóstolo Paulo já tinha como herança, agora como revelação, né, do judaísmo, que ele não conseguia, enquanto não era uma revelação, ele só via várias regras, várias leis, mas depois, quando teve uma revelação, ele via que tudo apontava para Jesus. Todas as coisas, toda a lei e os profetas apontavam para Jesus. Jesus, Jesus, desemboca em Jesus. É Ele, é Ele, é Ele. Agora, né, não só essas revelações, mas a Bíblia fala, né, em Gálatas capítulo 1, que o apóstolo Paulo, ele foi também ter um tempo no deserto, onde o próprio Jesus o discipulou. Fico imaginando isso, que inveja. Brincadeira, irmãos, brincadeira. Não, mas que privilégio. Jesus revela porções poderosas da misericórdia, da graça. Eu creio que posso até ousar dizer que aquele lugar onde João foi, o apóstolo Paulo foi também, mas a ele não foi revelado, não foi deixado o direito de revelar isso. Por quê? Porque Jesus tinha essa revelação para ser escrita por João. Mas enfim, esse homem que carregava uma presença poderosa do Senhor, que considerou tudo aquilo pela qual ele viveu, lutou e brigou tanto. Às vezes a gente luta e briga por tantas coisas. O apóstolo Paulo também teve essas lutas, mas quando ele conheceu Jesus, uau, ele falou: Senhor, eu abro mão de tudo isso para conhecer Jesus Cristo, para conhecer Jesus Cristo. E a maior e melhor mensagem de todos os tempos é Cristo crucificado e ressuscitado. Este é a esperança da glória que nós vivemos. Então o apóstolo Paulo gastou um tempo nessas igrejas, ensinando, formando discípulos, gerando uma igreja. Dá licença. Deixou líderes, deixou tudo organizado e foi embora. E no ano mais ou menos de 48, 2 anos, 48 ou 49, ele escreve essa carta, porque já tinha gente que estava se desviando, já tinha gente que estava não suportando mais o peso da santidade, de viver em santidade. Eles estavam trazendo para si novamente as ordenanças da lei. Eles estavam querendo viver novamente debaixo de um jugo, por causa também de falsos mestres que entraram no meio do povo e começaram a trabalhar a mente daqueles homens e mulheres que um dia, apaixonados por Jesus Cristo, agora não, agora a gente tem que voltar para a lei, agora a gente tem que voltar para a circuncisão, agora a gente tem que voltar a viver esses preceitos, queridos, que apontavam para Jesus, mas agora Jesus já tinha vindo, agora é o evangelho revelado da graça do Pai. Não existe nada, nenhuma possibilidade fora de Jesus de chegar ao Pai, não existe. E eles estavam agora se desviando da palavra, desacreditando até mesmo do apóstolo Paulo, tanto que ele começa o seu livro, essa carta, dizendo assim: eu, apóstolo Paulo, apóstolo não por vontade humana, mas sim pela vontade de Deus.
É Deus quem me levantou. Esses dias a gente estava conversando com um líder que estava tão triste, magoado, porque tinha sido entristecido por alguns liderados, e a gente vai com essa palavra, olha, que pode não ser a última vez. Pode não ser a última vez, mas isso não pode te definir. Se isso definisse você, o apóstolo Paulo teria desistido. Se isso definisse Jesus, uau, 12 homens e todos abandonaram a Jesus, menos João, que estava lá na cruz, era o único. Por isso eu digo, aquele que é mais fiel em Cristo Jesus, dá a estes maiores e melhores revelações. Por que você acha que João foi aquele que viu a dinâmica do céu, aquele que foi autorizado a escrevê-la, aquele que foi convidado? Vem aqui, não tinha uma porta na frente, não tinha uma porta atrás, não tinha uma porta do lado, não tinha uma porta do outro lado, mas a Bíblia diz que abriu-se uma porta no céu. Deus abre portas, querido, quando você vive em fidelidade, e os céus o convidaram: vem aqui, que eu quero te mostrar coisas tremendas que um dia serão reveladas, mas a você eu vou dar um spoiler do céu. Uau! Tentaram matar João, tentaram queimar ele no óleo quente, não conseguiram. Tentaram calá-lo na ilha de Patmos. No sofrimento de João, ele recebe a sua maior revelação. Talvez no teu sofrimento, na tua maior luta, Deus vai trazer dele a maior revelação para a sua vida. No seu sofrimento, fale: Senhor, eis-me aqui, eu não vou desistir de ti, mesmo quando todos falem, não vale a pena, mas os céus estão dizendo, vale a pena, os céus estão bradando, vale a pena. Os meus olhos passam por toda a terra, para se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente meu. Amém? Temos corações aqui em Deus. Glória a Deus. Vamos lá, querido. Andai no Espírito, uma das chaves. E jamais satisfarei os desejos da carne. Andem no Espírito, conheçam quem é o Espírito Santo. A maior parte do ministério de Jesus, ele passou apresentando a pessoa do Espírito Santo. Ele chegou a mim. Eu vou para o Pai, mas eu vou liberar alguém igual a mim. A palavra ali é exatamente isso: alguém igual a Ele, na mesma essência, na mesma graça, no mesmo poder. Porém agora, podendo alcançar todos, Ele habita em você. Ele habita em nós. Não mais é alguém que vem de vez em quando, mas é alguém que está em você constantemente, e você pode desenvolver uma intimidade poderosa com o Espírito Santo. Aprenda a ouvir a voz dEle. Queridos, quantos aqui já assistiram aquele programa Acumuladores? Eu não recomendo, mas eu sei que você é curioso. Você vai lá, igual aquelas pegadinhas assim: não passe para o lado. E você vai: vou passar. Não era para passar bobo agora. Mas é a mesma coisa. Imagine, você contratou uma empresa de limpeza profissional, e eles lavam tudo, né? Naquele programa a gente vê as pessoas até com um aparato, umas roupas diferentes. Porque existem casas que você olha e você fala: não, é impossível de alguém morar aqui. É impossível. Não tem como. Pessoas que estão há anos acumulando coisas. Será que tem gente acumulando coisas há anos aqui? E quando a gente acumula coisas, isso é chamariz de pequenos animais, ratos, baratas, insetos. Então aquelas pessoas, elas começam a trabalhar, e eles olham para a pessoa naquele programa: posso jogar isso? E a pessoa: mas isso eu comprei em 1815, eu um dia vou usar. E a pessoa está com 85 anos, um dia eu vou usar. Ela joga, e a gente entende que o desapego é mais na mente. Por isso a palavra de Deus diz assim, queridos: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este século, com este mundo, com aquilo que o mundo te apresenta, com a vitrine do mundo. Querido, a vitrine pode ser bonita. A vitrine do mundo pode ser bonita, pode ser extravagante, mas
O fim dela nós já sabemos, é morte, é sofrimento, é desilusão, é tristeza. Por isso a Bíblia fala, não vos conformeis, não tomem a forma do mundo, não tomem a forma daqueles que não amam o Senhor, daqueles que desprezam a palavra, não tomem a forma, por mais que eles sejam, uau, que underground, que legal, que hype, não tomem a forma, mas vamos nos transformar numa renovação. Essa palavra transformar, uma renovação, é da palavra transfigurar, a mesma palavra usada quando Jesus se transfigura junto com os seus discípulos, os discípulos veem ele transfigurado, agora ele está transfigurado, Deus andando entre nós, e eles viram a glória do Senhor, então aparece Elias e Moisés, ele transfigurou-se, e essa é a proposta de Deus, em Romanos 12, transfigurai-vos pela renovação da vossa mente, então só assim, vocês poderão experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor, e isso é todo dia. Todo dia. Senhor, renova a minha mente. Eu sempre digo, a tua mente, mente. Tua mente é algo neutro, mas é um campo de batalha. E Satanás quer inserir pensamentos terríveis contra a tua identidade, contra aquilo que você é, contra os planos de Deus. Então imagine essa casa que foi limpa, mas se ela não tiver uma continuidade de cuidado, ela vai se tornar igual ao que era. Ou seja, está limpo agora, então não tem problema, posso jogar lixo aqui, não tem problema, posso deixar papel de comida espalhada, você não varre, você não cuida. Alguém já disse, eu estava escutando uma pregação, e o pregador falou assim, tudo que Satanás precisa é de um prego. Ficaram curiosos, né? O cara construiu a casa, alto padrão, porcelanato, piso de madeira mesmo, não essas coisas assim que é moída e depois, madeira, aquilo é legal, eu tenho aquela coisa moída lá em casa, queria ter um piso de madeira, um dia eu vou ter, piso de madeira, teto de gesso, ar-condicionado na casa inteira, meu Deus, Curitiba 32 graus, o povo sofrendo lá fora e o cara lá dentro, tudo de primeira, piscina, tudo. E Satanás, não, mas, cara, eu só quero um prego. Só um prego, Satanás. É só um prego. Às vezes você está sabendo que o prego não é um prego, né? O prego pode ser um caixa 2. Pode ser uma mentirinha que você gosta de falar. Ah, não, mas eu engano meu pai é bobinho. Minha mãe, então, coitada. Jovens. Meu pastor? Não, meu pastor não. Eu estou com ele ali, mas só quero me aproveitar dele. Não dou muita bola para ele. Isso é um prego. Eu não honro, isso é um prego. Eu não dizimo, isso é um prego. Eu gosto mesmo de falar palavrão quando eu estou bravo, isso é um prego. Dependendo do prego, tem os pregos grandes, os pregos menores, tem os preguinhos. Isso é um prego. E no outro dia o cara chega em casa, a casa inteira infestada com um cheiro de carniça. E ele vai, que cheiro é esse da minha casa linda, com porcelanato, com o Alexa, que eu falo, Alexa, subir, como é que fala? Subir persiano, sobe. Alexa, ar 21 graus, mas aquele cheiro de carniça. Ele vai, Satanás pendurou um rato morto naquele prego. Só um prego. Pastor, é uma mentirinha? Uma mentirinha? É uma meia mentira? É uma mentira completa, não existe meia mentira, é só uma meia mentira, pastor, não, meia mentira é uma mentira completa, só um prego. Então, queridos, para nós mantermos a casa limpa, nós todos os dias, Senhor, faz um escaneamento da minha vida, que como diriam os mais velhos, Senhor, bate um raio-x, o pastor Wilson fala isso, né? Bate um raio-x, uma chapa, bate uma chapa, para ver onde estão esses pregos. Senhor, arranca, às vezes dói, mas são marcas da graça sobre as nossas vidas. Muitos cristãos vivem assim, Deus limpa, Deus restaura, Deus purifica, mas a pessoa não desenvolve uma vida que mantém essa limpeza da alma. Como eu permaneço purificado, como viver leve, livre, queridos, guiado pelo Espírito Santo.
Ele é um amigo poderoso, Ele é uma pessoa que você pode conversar com ela a qualquer momento. Eu gosto muito de, quando eu acordo de madrugada, eu sei que o Senhor quer que eu vá orar. E às vezes eu oro sentado, às vezes eu fico deitado, às vezes de joelho, não tem problema, mas às vezes eu não falo nada, mas eu estou ali em contato. Espírito Santo, me ajuda a te ouvir cada vez mais. Me ajuda, Espírito Santo, a ter mais resiliência na vida. Ajuda, Espírito Santo, a resistir. Ajuda a aturar aquele irmãozinho que eu amo tanto. Não é fácil, Senhor, mas ajuda. O Senhor vem com a sua ajuda, o Senhor vem com a tua força sobre a minha vida, o Senhor me capacita. Todas as coisas que eu não consigo por mim mesmo, a graça me leva a viver isso em abundância. Eu creio nisso, queridos. Então a vida cristã não é um evento, é um caminho de vida. Esses dias eu estava ouvindo alguém falar assim que atletas de alto rendimento, principalmente aqueles atletas que correm corridas de 100 metros, eles treinam 4 anos para as Olimpíadas, 4 anos, dormindo certo, comendo certo, com restrições. A gente foi, eu nem conhecia quem eram os camaradas, esses são os caras famosos do MMA, eu até falei assim, cara, não te conheço, eles riram até, mas pode tirar uma foto você para mandar para o meu cunhado, que é lutador de jiu-jitsu? Foi até um sarro, o cara tem até um avatar dele no PlayStation, lá, tão famoso que é, eu nem me lembro o nome dele, mas tinha um bolo maravilhoso, da minha esposa, bolo maravilhoso. E eles ficavam olhando assim, pá, cara, eu falei, que você não vai comer não? Não. Mas por quê? Estou me preparando com umas lutas que a gente vai ter aí. Por mais que você não concorde, esse cara é crente, mas o cara luta, bate no outro, mas os caras são crentes pra caramba. Pensa os caras crentes, sapatinho de fogo, se conversava com eles, eita Jeová, já quase entramos no manto lá, né? Ó o manto. Mas, gente, esse cara é crente mesmo, né? De cada 10 palavras, 15 era Jesus, era amor, graça, bondade. Diz que um bateu num cara lá, o cara caiu, ninguém deu bola nele, ele foi lá, orou pelo cara, ele ganhou a luta, ele foi lá, orou pelo cara, fez amizade com o cara, pegou o telefone do cara, o cara se converteu através da vida dele, porque apanhou. Ei, e tinha um baita bolo de chocolate com morango, aquelas coisas loucas lá, que eu me acabei de comer. Devia ter um pouco mais de controle, né? Não quero. Então, tem esses camaradas que 4 anos treinam várias horas por dia, se concentram naquilo, vivem aquilo intensamente, por causa de uma corrida que vai durar 12 a 13 segundos. Nós corremos a nossa carreira da fé para um dia ouvir de Jesus: vinde bendito de meu Pai. Vinde bendito de meu Pai. Eu te amo, você está preparado, coisas que você nem imaginou. Vinde, vem aqui para a direita, porque aqueles que não deram bola, aqueles que não queriam tirar o prego, aqueles que não queriam ter uma vida de intimidade comigo, à esquerda, por favor, à esquerda. Parece até engraçado, mas é triste demais. Mas é triste demais. Oh Jesus, em teu nome expulsamos demônio. Cara, meu nome é poderoso demais, mas você não me amou. Senhor, em teu nome falamos novas línguas. Os dons estão liberados. A Bíblia diz que um dom é irrevogável. Pode ter gente fluindo nos dons e ser carnal. Mas no último dia não vai ter esse negócio de, oh Jesus, ao manto. Não. Aqui, ó. Para a esquerda. À esquerda. Queridos, devemos levar Jesus a sério. A Bíblia diz que a desintoxicação não é um momento, mas é um estilo de vida. É um estilo de vida. Senhor, nos ajude a tirar os açúcares espirituais que nos contaminam, as Coca-Colas espirituais que nos contaminam, os refrigerantes espirituais que nos contaminam e nos matam aos poucos, mas nos ajude a beber dessa água da graça, dessa água da misericórdia, da bondade do Pai. Salmo 24, de 3 a 4, fala: quem subirá ao monte? Quem há de permanecer nesse santo lugar? Queridos, não é só uma subida, não é só um momento, não é só um domingo.
não é, mas é uma permanência neste lugar. Quem já pisou neste lugar, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Ah, pastor, mas eu não consigo, eu busco, o Senhor busca mais. Eu não consigo, busca mais. Busca com mais intensidade, querido. Talvez você não saiba, mas você já foi encontrado. Não é sobre intensidade, mas é sobre permanência. Ah, pastor, eu li a Bíblia em um mês. Wow, very good, man. I'm so proud of you. Estou muito orgulhoso de você. Mas não é sobre intensidade, é sobre permanência. Não leia 40 versículos da Bíblia por dia, mas leia pelo menos um capítulo por 40 anos. Que daqui 40 anos você seja encontrado fiel. Que daqui 30 anos você seja encontrado fiel, mesmo que as pessoas digam assim, cara, você poderia estar em outro nível, você poderia estar em outro lugar, você poderia estar assim, assado, mas o Senhor te posicionou a estar no lugar de fidelidade. Não é sobre intensidade, mas é sobre permanência no Senhor. Quantos querem permanecer nele? Então, quem poderá subir ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Mãos limpas, queridos. Mão, na Bíblia sempre quer dizer, tem a ver com comportamento, aquilo que você faz, as suas decisões. E o coração é aquilo que é onde está o teu desejo, onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde está o teu tesouro? Qual é o teu tesouro? Queridos, na minha formação, eu passei alguns dias trabalhando com terapia. Quem não conhece, terapia é terapia para quem está morrendo. Para aquelas pessoas que já foram desenganadas e elas já estão só sendo cuidados paliativos para que tenham uma passagem, como eles dizem, uma passagem com qualidade. Mas nenhuma pessoa que eu conversei, eles disseram assim, eu queria ter ganhado mais dinheiro. Eu queria ter comprado um Porsche. Jefferson, meu sonho era ter comprado um Porsche, uma McLaren. Para aqueles que eram crentes, eles falavam assim, eu queria ter vivido mais para Jesus. Eu queria ter derramado meu coração mais em Cristo. Eu queria ter amado mais. Eu queria ter me entregado mais, eu queria ter sido mais radical. Radical no sentido de entrega, não no sentido de exclusão de pessoas. E aqueles que não eram, eles falavam assim, eu queria ter dedicado mais tempo para minha família, para os meus filhos. E querido, eu sei que ninguém está aqui em terapia. Deus nos chama nesse tempo de graça a olhar para Ele e falar assim, Senhor, o Senhor vai comigo, por isso eu sei que eu consigo, Senhor Deus, eu consigo passar por essa transformação, eu consigo passar, Senhor Deus, por essa transfiguração da minha mente todos os dias. Senhor, o Senhor me dá graça, eu quero sim, Senhor Deus, te encontrar, eu quero te buscar. Eu faço, Senhor Deus, um acordo com o Senhor, uma aliança com o Senhor nessa noite, de começar a ter uma vida de oração, de entrega, de busca, de leitura da palavra. Querido, não é a quantidade, mas é a motivação do teu coração. E se a sua motivação for, Jesus se revela a mim. Nós vemos dias em que a maioria dos crentes, eles querem buscar na palavra, uau, isso aqui é legal para falar para o Zezinho, isso aqui é legal para falar para o Guinho, isso aqui é legal para falar para o Luizinho. Isso aqui imagina aquele irmão ouvindo essa palavra aqui, uau! Isso aqui, os frutos da carne. Imaginou aquele irmão ouvindo isso? Ele diz, isso é para você, isso é para mim. A palavra de Deus é uma palavra que primeiro ela corta em você, por isso o autor de Hebreus ele fala assim que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, porque dois gumes ela corta dos dois lados. Primeiro ela te corta,
ela te atravessa, ela vai lá na divisão da alma e do espírito e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do teu coração. Primeiro ela te confronta, primeiro ela te coloca num lugar onde o Senhor pode te achar quebrantado, para que tudo aquilo que Ele tem para você possa vir num download poderoso, sem impedimento. E depois, como efeito colateral, você se derrama sobre vidas. Senhor, essa palavra. Jesus, essa palavra é para mim. Jesus, obrigado. Obrigado, essa palavra é para mim, queridos. Então nós vivemos aquilo que o apóstolo Paulo fala, os dois caminhos de carne e o espírito. Gálatas 5 nos mostra essas duas atmosferas, onde podemos transitar por decisão. Eu escolho viver aqui, vou para a esquerda aqui eu ando na carne, aqui eu brigo, aqui eu porfio, aqui eu sou arrogante, ignorante, eu sou maldizente, vai lá, incircunciso, filisteu. É palavrão de crente, né? O cara te corta no trânsito, incircunciso, filisteu. Dessa é a decisão. Mas se você escolhe andar no Espírito, Filho de Deus, tendo a liberdade, o poder do Espírito Santo à tua disposição. Não, eu não vou para lá, a minha carne inclina a ir para cá, mas eu não vou para cá, eu vou para cá. Fruto do Espírito, amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. O cara te tranca no trânsito. Amém, Deus te abençoe, querido, que você tenha um encontro poderoso com a graça. Deus abençoe você, sua mãe, seu pai, seus filhos. Amém. Já canta, amém, amém. Que a bênção te acompanhe. É uma decisão. A palavra decisão vem do grego cortar, do latim cortar, fora. Você corta coisas que você não quer, como decisões poderosas. E o Espírito Santo te capacita, o Espírito Santo nos capacita, Ele nos capacita. Fala assim comigo: o Espírito Santo me capacita a viver a forma como Jesus viveu. Eu creio nisso, eu creio nisso. Tu és o meu Deus, Senhor. Aleluia. E não existe um ambiente de neutralidade. Lembra do muro? O muro é de Satanás. Irmão, vamos sair do muro. Pula para o lado da graça. Queria que o louvor viesse aqui. Tem uma canção que falava: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Vamos lá? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Jesus! Queridos, a história da revelação é a história do Deus que vem atrás. Sabia disso? A história do Deus que não abandona ninguém. A gente vê isso lá em Gênesis. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que Jesus é Deus. Toda viração do dia ele vinha para ter comunhão com o homem. E aquele dia não foi diferente, mesmo sabendo que o homem tinha pecado, tinha desobedecido. E ele pergunta assim: Adão, onde é que você está, rapaz? Ele fala assim: Deus, eu estou escondido, eu estou com vergonha. E a gente vê a história de Deus se desenvolvendo, quando fala que Deus desceu para ver o sofrimento do povo escolhido. E ele fala assim: Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo, e eu desci para fazer uma intervenção poderosa. Então a história é Deus vindo atrás, Deus vai atrás de você. A história de Jesus Cristo é o Emanuel. Lembra desse nome?
Emanuel, Deus conosco. O Deus que veio habitar entre nós, para nos apresentar o Pai, para nos apresentar um modelo dos céus, para nos apresentar o caminho, a verdade e a vida, para nos apresentar, e este caminho, a verdade e a vida é o próprio Jesus. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E quando Ele vai para os céus, se assentar ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui. A presença dEle está aqui. A presença dEle está em mim, a presença dEle está em você. E caso você não saiba, se você reconheceu Jesus como Senhor, além de ser feito filho, que a Bíblia fala, a todos que o receberam, quem? Jesus Cristo. A todos que disseram sim para Ele, Jesus Cristo. A estes, o Pai, dá-nos o poder de sermos feitos filhos. E o selo dessa marca nas nossas vidas é o Espírito Santo em nós. Então, Ele habita em você. Ele habita em você. Só que essa comunhão precisa ser desenvolvida. Você não está só. O Deus Espírito Santo habita em você. Ele veio atrás. E eu creio sim, o coração do Pai tem saudades. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade de jogar emoções humanas em Deus, mas Deus tem saudades. Deus se entristece. A Bíblia diz em Efésios 4:30 que nós podemos sim entristecer o Espírito Santo de Deus. Então Deus tem sentimentos. E eu creio que Deus tem saudade, meu querido. Quando você se levantava mais cedo para ter um tempo com Ele. Quando você derramava aquelas lágrimas. E essas lágrimas, a Bíblia diz que todas elas são colhidas. Sabia disso? Apocalipse 4 fala disso. Todas as lágrimas, todas as orações, todas as súplicas. Quando você, minha querida, quando você levantava mais cedo e preparava a casa, colocava os filhos, enfim, para a escola, e você tinha aquele tempo poderoso, você se ajoelhava à beira da sua cama, e lá você derramava as lágrimas, e Jesus, Ele vinha e te consolava. Como Jesus tem saudade desses dias de mais intimidade. Sabe, uma das coisas que vai acontecendo nas nossas vidas, a mornidão, ela vai tomando conta, sem que a gente perceba. Daqui a pouco nós estamos vivendo como religiosos profissionais. Religiosos profissionais, e não é isso que o Senhor busca. Mas o Senhor busca filhos apaixonados. E sabe, não importa a tua situação. A história do filho pródigo, que eu acho que aquela história, aquele título, né, não deveria ser dado ao filho pródigo. Mas aquela parábola deveria ser chamada o pai bondoso, ou o pai que não desiste. Quando o filho pródigo matou o seu pai no seu coração, porque quando ele pediu, pai, me dá herança, ou seja, eu estou te matando agora no meu coração, porque eu quero viver longe de você. E ele foi, e ele gastou toda aquela herança, mas diz que todos os dias o pai o esperava assentado à beira daquela varanda que dava para a rua de acesso à sua casa, porque ele sabia, não existe um lugar melhor, não existe um lugar de maior consolo, de maior graça, de maior liberdade do que aqui neste lugar. Ele diz que quando aquele filho dobra a esquina, a Bíblia fala que o pai se adianta. Alguns dizem que o pai se adiantou até porque todos tinham o direito de apedrejar aquele rapaz porque desonrou o seu pai. Então o pai vai à frente para proteger o filho. E quando o pai se encontra com o filho, ele não fica assim, uau, que cheiro é esse? Vai tomar um banho, rapaz.
Uau, que cheiro é esse? Que cabelo desgrenhado é esse? Que roupa mais malacafeta é essa, rapaz? Não, a Bíblia diz que o pai se lança, que o pai o abraça. E do original grego ali não é só o pai o beija, mas o pai limpa o seu rosto com os seus beijos e com suas lágrimas. Consegue imaginar tanta graça, tanta misericórdia? E o pai fala: uau, tragam aqui sandálias. Este menino aqui não é escravo, não. Por mais que a identidade dele estava toda manchada, o pai sabia quem ele era. Não, esse aqui é o meu filho, esse é o meu filho. Traz para ele as sandálias, traz para ele o anel familiar de reconhecimento. Você pertence à família. Ele não precisou fazer: uau, você vai ter que ir agora para um Peniel, encontro com Deus. Você vai ter que passar 7 dias, ou 7 passos para isso. Não, filho, eu te amo, filha, eu te amo. Você pertence à família. Você não é escrava, você não é escravo. E eu coloco sobre você vestes de santidade. Vestes de santidade. Ah, vamos fazer uma festa. O meu filho, a minha filha, que tanto entristeceu o meu coração, voltou. A saudade foi embora. Vamos fazer uma festa. Talvez tenha algum irmão velho aí, que vê os irmãozinhos mais novos chegando, fluindo no amor do Pai. Que isso, mas chegou ontem, já está aqui profetizando, falando em língua estranha, já está dando pirueta, já está andando no manto. Ah, como em algumas coisas nós somos tão religiosos. Arranca este prego da minha vida, Jesus. Arranca este prego. Arranca este prego.